Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, o Brasil é muito louco, né, mano? Mesmo eu tendo conteúdo e querendo falar de Queiroz, falar mais sobre coronavírus, umas novas revelações, falar sobre os protestos lá nos Estados Unidos, mas é bem complicado e bem delicado falar sobre isso. Eu queria também estar falando de outras conspirações mais clássicas, que estão sendo aceleradas aí, estão na iminência de revelar mais atos. Mas, cara, não tem como. Não tem como, porque as coisas acontecem no Brasil de maneira a arrastar a gente para o mundo da política, as polêmicas e as coisas bizarras que acontecem, e não deixa tempo para a gente abordar outros assuntos. A gente tem que escolher um assunto. E nesse momento, eu sou obrigado a escolher a notícia da operação, né, que acabou afastando o governador, né, Wilson Witzel, né, do governo do Rio de Janeiro. É uma verdadeira operação massacre contra o poder do Witzel no Rio de Janeiro. Culminou com o afastamento do governador, destruiu a hierarquia de poder, porque você envolveu o vice-governador, envolveu o presidente da Assembleia Legislativa, todo mundo da hierarquia de poder do Rio de Janeiro está caindo, né, nessa mesma operação. Tem mandatos de busca e apreensão, inclusive até contra a esposa do Wilson Witzel. Tem mandatos de prisões, de pessoas que aparentemente a gente consideraria, né, inimigos, mas você vai ver que no processo de corrupção eles são aliados. Quando é para roubar, eles se juntam para roubar, mesmo em ideologias, né, contrárias, está todo mundo junto, como é o caso do Witzel, né, de extrema direita, né, e o envolvimento do presidente da Alerj, né, o siciliano, que é do PT, ou seja, supostamente de esquerda, todos do mesmo processo de corrupção. Então a coisa apertou muito no Rio de Janeiro. E gerou um monte de notícias a respeito do assunto, todo mundo debatendo sobre isso. Eu já vi muito bolsominion desavisado, aquele mais que vai na flor da emoção, aquele que estava mais oprimido nesses últimos dias com o caso do Queiroz, né, muitos postando aí, comemorando, né, a prisão dos aliados do Witzel, a operação contra o Witzel, o afastamento dele do poder. O Witzel já estava muito enrolado com o processo de impeachment, tentando várias manobras para protelar o processo de impeachment, e agora vem essa operação da Polícia Federal, que vem lá de Brasília, né, que vai detonar o poder do Witzel. E o objetivo é esse mesmo. Não é um combate à corrupção. É para quebrar o poder do Witzel como meio também de se defender. Eu estou falando no caso da visão do governo federal, lá do Bolsonaro. O Witzel hoje é uma ameaça ao Bolsonaro, então ele vai sofrer consequências, vai sofrer atos de retaliação, como é o caso dessas operações. Eu não estou dizendo que são ilegítimas ou que o Witzel é vítima, não, cara. Muito pelo contrário. Para mim é todo mundo bandido. Todo mundo tá junto ali. Todo mundo correu junto no mesmo palanque. Então, às vezes o cara olha para mim aqui e vê que eu sou contra o governo Bolsonaro, a elite no poder, a extrema-direita, né, e tudo que eles representam lá. E o cara acha que eu também devo ser a favor, nesse caso, né, dos inimigos do Bolsonaro. Não, eu não sou a favor dos inimigos do Bolsonaro. Não quando esses inimigos do Bolsonaro estavam junto com ele, né, para se eleger e para eleger o Bolsonaro. Então essa merda que tá toda aí nesse projeto Bolsonaro de poder é culpa desses caras, inclusive o Witzel. Porque junto com o Bolsonaro, no mesmo palanque, nos mesmos discursos de lacração, fazendo arminha, né, falando de combate à corrupção, de anti-PT, né, de um novo modelo de gestão com a direita, todo mundo estava junto. Você pode procurar lá, né, você vai ver fotos aí, né, e muitas, né, campanhas em conjunto de Dória e Bolsonaro, que hoje são inimigos, o Witzel e Bolsonaro, antes eram amiguinhos de coração, né, você vai ver lá o Zema, que ainda está fiel ao Bolsonaro, mas você vê que não é um governador, né, um gestor, como ele disse que ia ser lá para Minas Gerais, né, está fazendo os mesmos esquemas, né, de poder de outros partidos, então não muda nada, não é política nova nenhuma. Você tem os moleques do MBL, que hoje são revoltadinhos contra o Bolsonaro, tava todo mundo junto, no churrascão, fazendo arminha, no palanque. Essa deputaiada toda aí, ó, que já traiu o Bolsonaro, né, Joyce Hasselman, Alexandre Frota e outros aí, tava todo mundo junto, cara. Se tivesse que fazer uma revolução, né, realmente antifa aqui no Brasil, ia todo mundo pra corda. Inclusive alguns youtubers que eram lado a lado com o Bolsonaro, hoje estão queimados por esse vínculo, aí fingem de isentões, ou fingem que são contra o Bolsonaro. Tava todo mundo junto, todo mundo colado. Correto? Tem os militares,
tem esse movimento de direita ligado ao Olavo de Carvalho, todo mundo junto, não tem ninguém fora do esquema. Então eu, como legítima resistência contra a elite e a direita do poder, não fico, digamos assim, comovido com o caso do Witzel, ou preocupado com Dória, ou agora estou ao lado do Nando Moura, que é contra o Bolsonaro, ao lado do MBL, que é contra o Bolsonaro. Eu quero que vai todo mundo pra corda. Quero ver todo mundo frito. Quem é resistência de verdade, na verdade, acha graça quando vê a Globo atacando o Bolsonaro, porque a Globo ajudou a eleger o Bolsonaro. A gente só fica aqui, comendo pipoca e dando risada quando o Bolsonaro contra-ataca contra a Globo. É a mesma coisa nessa guerra aí, nessa disputa entre política aí. O Bolsonaro atacando Dória, Dória atacando o Bolsonaro atacando o Witzel atacando o Bolsonaro. Eu não tô nem aí, eu quero que vai todo mundo junto, vai todo mundo pra mesma corda e de preferência que a gente jogue todo mundo no fogo, que é pra não sobrar nem corpo, pra virar um Marte da direita depois. Mas esse tipo de discurso pode ser considerado de ódio, então eu não vou continuar a partir disso. Mas eu odeio todos igual, tá? Não tem um lado nesse campo da direita, não. É que são tão bandidos e fascistas, canalhas, que eles brigam entre eles. Só se juntaram para ganhar o poder. Para se colocar todo mundo lá e centralizar o poder na direita. Agora eles estão brigando, disputando quem vai liderar o poder. O que você tem que entender é que o Bolsonaro ele tem um projeto de poder que é bem a estratégia fascista. Que inclui, por exemplo, a centralização de poder. Quando você centraliza o poder em você, você não quer nenhum outro poder que te ameace. Então o Bolsonaro ataca sistematicamente o Congresso, tenta desmoralizar o Congresso, usando aí as redes para mobilizar a opinião pública. É a mesma coisa contra o STF, porque são duas ameaças ao poder do executivo, no caso o poder do Bolsonaro. Então ele tem que tentar fragilizar os seus inimigos. E também serve para você perceber como funciona no ataque a outros políticos poderosos, como é o caso dos governadores aqui no Brasil. Eles têm uma certa autonomia de poder. Os governadores têm influência sobre os ministérios públicos locais dos seus estados, sobre o comando da polícia investigativa nos seus estados. Eles praticamente são intocáveis, mas eles tocam muita gente quando eles querem. Então é muito poderoso o que está concentrado ali em cima de um governador. E isso é uma ameaça para o Bolsonaro, cara. Então se ele tem uma ideia de centralização de poder, ele não pode ter inimigos que o ameacem. Centralização de poder no modelo fascista inclui perseguir não só a oposição, inclui, por exemplo, acabar, neutralizar qualquer ameaça ao seu poder, inclusive aliados, do mesmo espectro político, por exemplo, ou do mesmo círculo político, da mesma ideologia, não importa. Ele vai atacar qualquer um que o ameace no poder. Qual que foi a primeira ação do Bolsonaro quando ele chegou lá? Montou lá os ministérios e deu um ministério, o super ministério da Justiça para o Moro. Por quê? Porque o Moro, dentro do campo político da direita, é uma ameaça eleitoral do Bolsonaro. Se ele quer se sustentar mais tempo no poder, manipulando a democracia, ele precisa dos votos da direita todos nele. Não pode ter disputa dentro da própria direita. Então ele já neutralizou o Moro, trazendo o Moro para o seu esquema de governo, e acabou entrando em confronto direto com o Dória, que quer ser presidente, e o Witzel, que também já tinha falado, que queria tentar para presidente também. A ambição desses caras não tem limite. Então o Bolsonaro falou, mano, tem que pegar esses caras. Além disso, o Bolsonaro tem uma outra arma, que é a questão do aparelhamento do Estado. Enquanto os governadores têm lá o aparelhamento dos seus estados locais, o Bolsonaro tem a condição hoje de aparelhar o governo federal. É tudo que está sob sua influência. Então você vai ver o Ministério da Justiça ou a PGR trabalhando pro Bolsonaro, para manter o poder no Bolsonaro. Eles tanto protegem o Bolsonaro, blindando ele de investigações, como atacam os inimigos do Bolsonaro, para coação, para intimidação, para neutralizar possíveis ameaças. Projeto fascista de poder. É normal, qualquer partido ou representante que chega ao poder percebe que a melhor forma, o melhor jeito de manter o poder nas suas mãos é concentrar tudo nele, que aí você manipula, manobra tudo, se defende de tudo, se torna, sei lá, um intocável, um deus. Esse é o esquema fascista de poder. Então vai entrar em confronto com os governadores, principalmente gente ambiciosa da própria direita. Como todo mundo se elegeu junto, ele não vai deixar ninguém da direita se crescer mais do que ele. O Bolsonaro não vai permitir isso. O projeto de poder do grupo dele não vai permitir isso. E cada um desses, o Dória pelo PSDB, ou o Witzel, o seu grupinho, viram a possibilidade, sabe da incompetência e da ganância do Bolsonaro e do calcanhar de Aquiles do Bolsonaro,
O calcanhar de Aquiles do Bolsonaro é referente aos seus BOs para trás, desde os seus filhos até a participação dele em crimes muito graves. Então eles sabem que o Bolsonaro é frágil, que pode cair e pode sobrar no colo deles. O Bolsonaro, sabendo que pode cair por culpa desses caras, vai atacar os caras. É o caso dessa operação no Rio de Janeiro contra o Witzel. A gente sabe que tem um grande esquema de corrupção no Brasil montado. Mas esses caras não ganharam para mudar a política, para fazer tudo diferente? A nova política, vamos combater a corrupção, fora o PT. Não foi esse discursinho todo mundo junto? Mas não funciona na prática. Quando chega, o esquema está montado. O negócio é ganhar dinheiro para bancar minhas campanhas, bancar meu poder, e a hora que der ruim eu me jogo. Esse é o esquema. Se vai dar certo ou não depois, coisas do poder lá que a gente não sabe nem que rumo que vai dar, qual o destino, mas eles tentam. O que aconteceu no Rio de Janeiro na época da pandemia foi um grande esquema de corrupção. Grande esquema de corrupção, e não só no Rio. Aqui em São Paulo, no Sul, em todo canto do Brasil foi um esquema de corrupção, com as licitações viciadas, compra de aparelhos, compra de insumos, desvio de recursos, a contratação lá dos hospitais de campanha com empresas terceirizadas. Foi um grande esquema de corrupção, desviaram muita grana. Muita grana. Então, vai cair. É fácil, era só querer. Quando você quer um corrupto, é só você pesquisar. Eles não querem pegar o Bolsonaro de certa forma, pelo menos intimidar um pouco o poder dele. Pesquisa que chega na corrupção do Bolsonaro. É a mesma coisa do Dória, é a mesma coisa do Witzel. Lógico que cada um tem o seu jeito de se defender. O PSDB aqui em São Paulo, por exemplo, é intocável. E o Bolsonaro está usando outras estratégias para atingir seus inimigos e ele preferiu atacar o Witzel. Por que o Witzel? Você consegue imaginar por que o Witzel se tornou o principal alvo do Bolsonaro? Da onde surge a investigação que atinge tanto o Bolsonaro envolvendo o Queiroz? A polícia do Rio de Janeiro, cara. Por mais que o Bolsonaro, com todo o aparelhamento do Estado, tente federalizar investigações a respeito do Flávio Bolsonaro e as rachadinhas, tenta lá foro especial a todo momento para o Flávio, manobra decisões do STF, ministros, juízes, tudo para favorecer o Flávio, proteger, porque ele vai para a cadeia. Se a coisa for séria aqui no Brasil, o Flávio vai para a cadeia. Se vacilar, vai até a esposa do Bolsonaro para a cadeia. Tinha que ir, se fosse o correto, era todo mundo na cadeia, inclusive o chefão Bolsonaro. E tem também as investigações da Marielle. A da Marielle é muito mais delicada, cara. A da Marielle eu acho que precisa de um vídeo à parte, pela complexidade dos detalhes, porque senão vai me alongar muito nesse aqui. Mas também é coisa do Rio de Janeiro. Então o Witzel sabe como derrubar o Bolsonaro. Ele manobra isso. Bolsonaro já tentou de todas as formas, até quando o Moro era ministro da Justiça, já tentou de todas as formas federalizar as investigações a respeito da Marielle. E nunca conseguiu. Porque o Witzel não permite, nem é necessário, nem é legítimo federalizar. É uma tentativa escancarada de blindar, porque o Bolsonaro tem medo do que vai surgir das investigações da morte da Marielle. Quem tem medo é porque deve, cara, é porque teme. Teme porque deve, entende? Ele sabe que vai ser pego nas investigações sérias, se forem feitas assim, sobre o Queiroz, e sabe que vai cair o nome dele junto com a morte da Marielle. Porque é muita coincidência de nomes e contatos. Os assassinos da Marielle já foram descobertos. Tem que descobrir hoje o motivo e o mandante, correto? O mandante ou o motivo um vai revelar o outro. E aí você percebe que os assassinos da Marielle saíram do mesmo condomínio do Bolsonaro, no dia da morte dela. Você vai perceber que um deles, quando acessou o condomínio, deu o nome do Bolsonaro. E aí tem outros envolvimentos, que persegue ali o escritório do crime, Adriano da Nóbrega, Queiroz, tudo envolvido ali e culminou com a morte da Marielle. As investigações estão muito avançadas. Na verdade, essas investigações estavam travadas até outro dia, até muito recentemente, e de repente o Supremo decidiu que vai desbloquear o restante da investigação porque o Google, uma empresa de telefonia, empresa de rastreamento lá de celulares, estava dificultando comprovar quem estava junto com os assassinos. Tem um terceiro envolvido no assassinato da Marielle, possivelmente o mandante, ou outro que participou, estava no veículo, que eles não conseguiram descobrir ainda porque os profissionais do assassinato lá não vão falar. Então eles tomaram medidas de segurança, como por exemplo, não andar com o seu celular no dia do crime para não ser rastreado. Mas o terceiro envolvido pode ser um cara mais vacilão. Então eles estão tentando ligar esses assassinos a uma terceira pessoa. Quem você acha que pode ser essa terceira pessoa? Eu não sei. Eu imagino que é alguém ligado à família Bolsonaro. Pode ser um dos filhos do Bolsonaro, pode ser o Queiroz,
que é ligado ao escritório do crime, a esses assassinos. Né? Então pode ser alguém deles, eles estão tentando ligar. E eles precisam rastrear os celulares, né, dos assassinos e rastrear um outro terceiro celular de gente que esteve em contato com esses assassinos em várias oportunidades para comprovar o envolvimento dele. Aí a coisa pega. O Google não quis fornecer essas informações, então recorreu na justiça e a justiça agora deu ganho de causa, né, para a decisão judicial que o Google vai ter que compartilhar essas informações e os investigadores vão tentar afunilar, né, os alvos da investigação para chegar num suspeito ou em alguns suspeitos específicos e aí sim pedir quebra de sigilo telefônico, né, pedir depoimentos, comparecimento, vão juntar provas. Mas só o fato dos caras saírem do condomínio, né, o cara acessar o condomínio. Porque para o Bolsonaro é muito fácil adulterar o registro de entrada e saída do condomínio, como eles fizeram, para dificultar as investigações. Mas é quase impossível para eles adulterar o registro de rastreamento do celular feito pelo Google. Então vai comprovar que tem alguém ligado à família junto com os assassinos. A coisa vai apertar para o Bolsonaro. A coisa do Queiroz já está muito grave para o Bolsonaro. Se o Queiroz resolver abrir a boca, ou se o Queiroz aí não conseguir se defender, o que é impossível, já chegar no advogado do Queiroz, que é o ACF, ligação com a família, milhões e milhões de reais passando pela conta do ACF, que bancava o Queiroz, que bancava a mulher do Bolsonaro, que bancava o filho do Bolsonaro. Sabe, é muito grave. Então o Bolsonaro está com muito medo do que vai sair do Rio. O que ele faz? Corta as asas do Witzel, que comanda tudo isso, esse ataque contra o Bolsonaro. Então ele corta as asas. Como que ele corta as asas? Tira o Witzel do poder. Essa operação da Polícia Federal foi para tirar o Witzel do poder e tentar diminuir a influência dele e a partir daí corromper o resultado dessas investigações. Travar esses ataques contra o Bolsonaro. Deu para você entender ou precisa desenhar melhor? Quanto à questão do Rio, os envolvidos lá entre as prisões, você vai perceber que é muito curioso, né? Foi preso lá o pessoal do partido do Witzel, né? E o Witzel está afastado do poder. Né? Ele já tinha um processo de impeachment em andamento. E prenderam também o chefe do processo do impeachment do Witzel. Seria o André Siciliano, que é, né, do PT. E se você for perceber, também prenderam o tal de Pastor Everaldo, que é um político ligado ao governo do Bolsonaro, né, que não tem como desvincular um do outro. Então, quer dizer, tem todo mundo envolvido, esquerda e direita. A esquerda podre do PT com o pessoal da direita corrupta, todo mundo envolvido. Porque o esquema para fidelizar todo mundo, para segurar a corrupção entre eles, para um se blindar, né, junto com o outro, para um não detonar o outro, né, é fácil. Você envolve todo mundo no processo de corrupção. E fica mais ou menos aquela, se eu cair, você cai junto. Então, na pandemia, o governo Witzel fez os esquemas de corrupção para desviar recursos públicos e envolveu todo mundo. Desde inimigos, como os caras do PT, a aliados do Bolsonaro. Porque, tipo assim, se eu cair, cai todo mundo. Esse pastor Everaldo é tão ligado ao Bolsonaro que tem esse vídeo dele aqui, ó. No mundo real, as concessões que o senhor será obrigado a fazer para obter o apoio necessário para realizar essas mudanças todas, essas concessões vão descaracterizar completamente as suas propostas, candidato. O senhor sabe disso. Aí, Bolsonaro, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que ele morreu na cruz? Ele ressuscitou? Está vivo para todo sempre? É o Salvador da humanidade? Mediante a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peso pesado. Obrigado. Então como é que você desvincula um corrupto, mais um corrupto ligado ao Bolsonaro, do governo Bolsonaro? Ele é vítima de guerra, né? Vai para o abate. Passou arrastão ali no Rio de Janeiro, pegou todos os corruptos, ou pelo menos uma parte deles, pegou gente do PT, que seria interessante, porque senão esse André Siciliano iria assumir o governo do Rio de Janeiro, e poderia ser pior ainda para o Bolsonaro, mas pegou também o coitado do pastor Everaldo, que não é coitado por nenhum, é só um corrupto.
que estava batizando o Bolsonaro lá em Israel. Você percebe a complexidade do esquema de corrupção que tem no Brasil? Percebe o quanto é todo mundo envolvido? O quanto não é difícil? O quanto é difícil não falar sobre esses caras? É complicado, cara, é complicado. Tem mais coisas para falar para vocês a respeito da morte da Marielle, mais coisas para falar sobre Queiroz, mas é uma disputa de poder entre eles, tá? É uma guerra entre o Witzel e o Bolsonaro, declarada. O Witzel está ameaçando muito o Bolsonaro com o caso Queiroz e com o caso Marielle. E o Bolsonaro não conseguiu colocar a mão nesses dois casos enquanto o Witzel estava no poder. Ele vai tentar agora com o Witzel fora. O Witzel vai contra-atacar, pode ter certeza. Mesmo afastado do poder, ele vai contra-atacar. Então vai vazar coisa para a imprensa, para impedir o Bolsonaro de fazer suas manobras para salvar o filho, né, nos bastidores lá. Então tudo que acontece do caso Queiroz vaza para a imprensa, para dificultar essas manobras. E vai estourar o caso Marielle. Pode escrever aí. Vai arrebentar o caso Marielle no peito dos Bolsonaro. É retaliação, é ataque contra ataque, cara. Beleza? Valeu.